É o que eu ia falar antes, né? Tipo, e de verdade, cara, Hum. quem diria que nós estaríamos saindo, fazer uma viagem pra Europa, gravar os bastidores de uma feira. Eu sempre me limitei a ir em congressos de geotecnia e tal, que são legais, mas a Bauma é outra coisa, é uma feira, tu visita os equipamentos, tu vê o que está acontecendo, vê que de repente tem lançamentos de equipamentos, de ferramentais e coisas que a gente nem conhece, e algo que talvez tu consiga lá olhar, pô, de repente eu consigo pedir que esse troço seja trazido para o Brasil com uma obra especial que a gente está trabalhando. E eu acho que é nesses lugares, assim, uma feira desse porte, que a gente traz conhecimento, que a gente fica sabendo, que a gente pode contribuir para a engenharia no Brasil, né? O legal de criar o conteúdo e colocar esse conteúdo na internet é que ele é um recorte de um momento. Então, por exemplo, a gente gravando isso aqui, as pessoas vão saber que a gente gravou isso em 2025. Então, a não ser que a internet acabe e tudo se exploda, daqui a 10 anos, as pessoas podem estar olhando esse conteúdo e entendendo, poxa, em 2025 aconteceu desse jeito a feira lá na Alemanha, isso aqui evoluiu, isso aqui está a mesma coisa, né? É um registro temporal que a gente leva a atualização hoje, mas no futuro isso pode ser um objeto de estudo do que era a engenharia nesse momento. Falando de evolução, cara, tipo, eu acho que a Born Science teve uma evolução muito grande, assim, desde do início, porque o Luiz, o Salles, o cara foi o meu mentor, né, cara? Ele foi meu professor na graduação, eu fui estagiário dele e nós acabamos montando a Born Science. Isso já faz quase 15 anos, cara, e muito mudou, cara, nesse tempo aí, cara. Foi que eu acho que talvez seja até um dia a gente tem que botar ele junto e a gente fazer uma gravação sobre isso, contando, porque é bonita a história, cara. Eu me orgulho de ter sido aluno dele e o quanto ele me influenciou e o quanto ele mudou a minha vida, cara. Então eu acho que tem que até que as homenagens sejam feitas, porque ele merece, cara. É um cara que eu tenho profundo respeito. E a empresa teve esse crescimento impulsionado muito também pela questão da engenharia local, a construção civil local está crescendo, né? O Balneário Camboriú virou um polo de construções, e cada vez com construções mais ousadas, e nós estávamos lá, e as consultoras investiram em pessoas do local também, e nós buscamos investir em conhecimento, em buscar conhecimento, em fazer pós-graduação, entender que para o nível de trabalho que nós temos, uma graduação só ela não é suficiente. Acho que tem que buscar uma pós-graduação e uma pós-graduação boa, nível de mestrado e doutorado. E a empresa foi crescendo, a gente teve o Renan Cordeiro, ele trabalha conosco desde 2012. Então o cara, ele era nosso estagiário, virou engenheiro, fez o mestrado, está fazendo o doutorado, uma evolução tremenda. Aí entrou o Marcos Belloli, ele foi meu colega lá na URGS. Eu estava no doutorado, ele estava no mestrado e acabou um certo momento eu trouxe ele para dentro da Born Science, está lá já há alguns anos. Foi crescendo, nós tivemos aí a adição do João, o João Bergen, que é meu primo, que ele entrou porque é meu primo, mas ficou porque é o João. E um cara muito bom para fazer engenharia, crescendo. Depois entrou o Gabriel,
como engenheiro de produção, ele entrou para ajudar a organizar os nossos processos. Ele melhorou a forma que nós organizamos o dia a dia dentro da Born Sales, que nós estruturamos a sequência técnica de um projeto. Ele trouxe todo esse conhecimento e eu tenho a felicidade de dizer que em determinado momento eu falei para ele, cara, tu faz engenharia civil, cara, e ele topou o desafio, tá fazendo mais uma graduação e cara, tenho certeza que tu vai seguir, tu vai ser um baita de engenheiro civil e tu vai fazer mestrado, tu vai ter um baita de mestrado na pós-graduação e é uma adição tremenda para a empresa. Como minha primeira graduação é engenharia de produção e uma especialização em gestão de projetos, a gente consegue trabalhar junto, né, nesse sentido dentro da Born Sales. Mas o contato diário, assim, com obras de grande expressão, estando na vanguarda e no estado da arte do que é engenharia civil, não tem outro caminho, né? Acho que se não tivesse empolgado com isso e tentar crescer dentro da empresa, crescer como profissional, eu acho que o caminho natural é estar cursando engenharia civil, né, em vias de conclusão, e também seguir esse caminho, né, que a empresa dá oportunidade para a gente estudar, dá condições materiais e apoio, mesmo emocional, né, para seguir nessa trajetória que não é fácil, né, de continuar com o estudo, continuar com a pesquisa e sempre trazendo essa veia, né, de unir a universidade com a prática da engenharia, né. Isso é uma postura muito legal, né, que a gente encontra na Born Sales. E interessante que daí a gente tinha essa equipe e tal. Um dia eu pensei, não, vamos em algum brainstorming que nós estávamos fazendo, eu pensei, não, vamos pensar de repente fazer um pouco mais de marketing. E engenheiro é muito ruim de marketing, cara. Eu fiz o perfil da Born Sales no Instagram há muito tempo e não tinha absolutamente nenhum post. Ele tava lá só para ter o troço. E eu fiquei pensando, pô, mas como é que eu vou contratar uma empresa para fazer marketing e tal? E aí eu lembrei do Guilherme, que é meu amigo de infância, cara. Eu pensei, cara, o Guilherme é jornalista, engajado com mídias e tal. E eu fui atrás do cara, não, vamos, de repente, quero que tu faça o marketing da minha empresa. E ele não queria, cara, não queria. O cara não disse, não. Ele tentou empurrar um outro cara, assim, ó, tá aqui um contato e tal. Eu tive que convencer o cara a fazer o marketing da empresa. Eu trabalho com comunicação desde 2006. Na verdade, eu entrei na faculdade de jornalismo porque eu trabalhava com comunicação, não o contrário. E então aí eu passei por esporte, política, tive no rádio, na internet. E realmente, como o Ricardo falou, quando ele me chamou, tem duas coisas que são importantes falar. Primeiro, eu estava meio fora da comunicação e eu tinha me desiludido um pouco. E não é que eu tentei empurrar para outro, mas eu tentei tirar de mim. E aí, essa característica muito da Born Sales de ter as pessoas que se encaixam nesse ambiente foi o que acabou me levando, porque quando eu falei assim, não, legal, eu te ajudo a pensar no que vocês querem e a achar alguém. Aí ele assim, não, tá bom, mas assim, se for outra pessoa, eu nem quero. Ou tu vem aí ou a gente deixa quieto. Então, não foi assim? E ele, não, vamos fazendo. E ele também, ele foi aprendendo como é criar um conteúdo de engenharia, ainda mais na nossa área. E isso é um processo, cara. Tu vai aprendendo, nós fomos aprendendo, ele foi aprendendo, no final aceitou, tá fazendo nosso marketing. O cara que vinha uma vez por mês, hoje vem 3 vezes por semana. E aí, um determinado dia, o cara, não, eu quero fazer uma reunião contigo e tal, eu vou ir na tua casa. Tá bom. Aí o cara chega na minha casa, com uma apresentação, não, assim, estilo PowerPoint mesmo, né, cara? Mais moderno. Tá bom, RIP PowerPoint, mas beleza. O cara chegou com uma apresentação e daí foi mostrando assim, não, vamos, de repente,
montar um podcast, montar um estúdio lá dentro da Born Salles, e a gente faz esse conteúdo, grava, tem muita gente que vai se interessar. E, cara, quando ele falou isso, eu pensei, meu Deus, eu acho que o Guilherme não me conhece, cara. Faz uns quase 30 anos que ele me conhece, mas não é possível, cara. Aonde que eu vou gravar um podcast, cara? Primeiro, eu detesto falar, bicho. Detesto falar, ainda mais quando tem uma câmera gravando. E daí... Tá aí falando agora. É. Aí o cara... Não, vamos fazer... Beleza. Escutei o cara, falou e tal. E eu pensei, esse troço não vai funcionar nem a pau, cara. E aí, eu acho que ele ventilou essa ideia numa reunião. Nós temos reunião de marketing semanal lá na empresa. E acho que aos poucos eu fui aceitando o negócio. E, cara, hoje nós temos um estúdio montado dentro da Born Salles. E eu diria que é um estúdio muito bem montado, com equipamentos bons, tá? Um negócio super bem pensado, sabe? E gravamos a primeira temporada dentro do Cobranseg de Balneário Camboriú, que eu acho que foi um espetáculo, cara. Foi uma coisa... Aconteceu de ter sobrado aquele espaço e a gente já queria ter um espaço, e aí montamos, e aí aproveita que tem as pessoas lá dentro do congresso, os professores que talvez às vezes fosse mais difícil tirar de dentro do evento e levar para um local. Tudo conspirou para dar certo, cara. E a gente foi aprendendo também como gravar um podcast, quais equipamentos, como melhorar. Hoje o estúdio dentro da Born Salles está muito melhor do que o estúdio improvisado que nós fizemos no Cobranseg. E eu acho, cara, que foi um sucesso. Ter o primeiro episódio do nosso podcast, o Fundcast, gravado ainda com o professor Harry Poulos, cara, é uma imensa honra para mim, cara. Eu falei meio com vergonha, assim, professor, será que nós estamos lá com um estúdio dentro do evento? Será que, né, gravaria um episódio? E ele achou super legal. O cara disse, claro que sim, vamos gravar, vai ser bacana e tal. Pô, beleza, cara. E ele é o episódio 001 do Fundcast, cara. Então eu acho que isso foi um marco muito importante na minha carreira. Eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. Nem eu, quando eu joguei essa ideia pra cima, eu achei que eu ia acertar em alguma coisa. Porque foi meio tipo, ó, isso aqui parece um podcast. Na verdade, sim, as reuniões, talvez as pessoas não tenham oportunidade de ver justamente esse bastidor de como se constrói um projeto, seja de fundação, contenção, enfim. Mas quem vê as discussões técnicas que tem naquela sala de reunião, que talvez não é mais uma sala de reunião, é o nosso estúdio, elas não têm ideia da troca que tem ali, né? E eu, quando vi isso, um dia eu falei, poxa, isso aqui dava um podcast. E é um desafio, não é porque eu tô na comunicação aí há quase 20 anos que eu sabia o que eu estava fazendo de primeira. E é importante falar que todo mundo comprou a ideia de alguma forma, né? Não é só a produção do Fundcast da Born Salles, porque todo mundo abraçou a ideia e todo mundo fez alguma coisa e faz alguma coisa até hoje e é por isso que a gente tá com uma temporada, cara, claro, tecnicamente tem várias coisas que poderiam melhorar da primeira temporada que a gente tá melhorando para a segunda, mas assim, em questão de conteúdo, de valor do conteúdo, meu Deus, cara, isso eu sei reconhecer com um olhar de comunicação. Que o que tem de conteúdo ali é sensacional. E agora nós estamos gravando a segunda temporada do Fundcast, que tem um foco especial. Eu acho que tá ficando super legal. O Salles é muito bom gravando, cara. O cara que realmente sabe falar, ele gosta de falar e ele consegue extrair bem o conteúdo do entrevistado. Ele se comporta bem. E quem diria, cara, a gente tá indo para a Europa. Nós vamos gravar um episódio com o Alexandre Pinto em Lisboa, da Jets SJ. Nós vamos gravar um episódio com o Diego Marchetti dentro do estúdio Marchetti, com toda a história que ele tem, em Roma. E depois vamos na Balma gravar o conteúdo dentro da feira,
gravar com os expositores que tem lá, que tem muita gente boa, cara, que os melhores equipamentos do mundo vão estar expostos lá. Então, e transformar isso tipo um documentário de uma viagem técnica, cara, eu acho fantástico. E esse é mais um dos exemplos, né, de como as feiras, os congressos, os eventos, eles influenciam, né? Começou com o Cobranseg, né, dentro dessa contextualização, que a gente teve contato com esses grandes nomes, professor Poulos, e que deu o start, né, no Fundcast, propriamente dito. E agora a gente, um ano depois, né, a gente está embarcando para a Alemanha, para Bauma, uma feira também de equipamentos. Se tu me dissesse que nós estaríamos fazendo isso, cara, eu jamais diria, eu ia rir de ti, cara. Eu já conhecia Lisboa. Lisboa é uma cidade que eu acho muito legal e o que eu sinto de Portugal, foi a terceira vez que eu tive em Portugal. Eu sinto em Portugal uma conexão com a nossa história. Queira discutir ou não como foi descobrimento, colonização, isso aqui nesse momento não importa. O que importa é quando a gente pisa em Lisboa, a gente está voltando um pouco no que é a nossa história como país e como povo. Roma, eu já fui sem uma expectativa de como era, porque eu não conseguia imaginar aquela cidade que eles chamam de cidade eterna, né? Mas ver aquelas construções, principalmente a gente visitou o Coliseu, mas também saber, até conectando com a engenharia, que ainda hoje está se escavando ali na cidade e ainda hoje está se descobrindo construções da época de mais de 2000 anos ou mais atrás, e pensar que, fazendo esse paralelo, se Lisboa nos conecta à nossa história como país, Roma conta a história do mundo, basicamente. Então, uma viagem muito enriquecedora. Na primeira metade da viagem, nós gravamos 2 episódios do Fundcast, com o Diego Marchetti e com o Alexandre Pinto. E por mais que as dificuldades técnicas quanto a equipamentos, quanto a premissas de projeto sejam diferentes mesmo nas suas devidas localizações, né, tem muitas semelhanças quanto a captação de profissionais, quanto a convencimento de clientes. Eu acho que essa é um aspecto interessante que a gente pôde validar, né? Que temos em comum entre a Europa e o mercado brasileiro. Aproveitar que nós estávamos vindo para Bauma e poder ter passado em Lisboa e em Roma, foi interessante então, para poder encontrar com aquelas pessoas que nós já conhecíamos e foram gentis o suficiente de nos receber nos escritórios deles. E são caras que são referências no mundo, né? O Alexandre Pinto e o Diego Marchetti são caras referências na geotecnia. Ter a oportunidade de fazer uma conversa com eles e fazer um episódio foi muito bacana. Foi legal ver a relevância do trabalho do Alexandre Pinto em Lisboa, conseguir identificar algumas semelhanças com o trabalho que a gente vê acontecendo lá dentro da Born Salles. E do Diego Marchetti, é curioso dizer que quando ele gravou com a gente na primeira temporada lá no Cobranseg, em 2024, eu estava envolvido lá nas gravações, mas eu precisava focar nas dinâmicas das gravações e não, às vezes, no conteúdo. Eu estava vendo quem falava para eu cortar para uma câmera ou para outra. Então eu fui ter uma dimensão da relevância do trabalho do Diego Marchetti e da história da família dele, quando eu fui editar o episódio, que eu precisei legendar, porque ele falava inglês conosco, e aí eu comecei a ver o tanto que ele criou e o tanto que o pai dele principalmente criou e que de certa forma talvez tenha mudado a engenharia.
do que a gente pôde ver, me surpreende a estrutura da cidade, uma cidade que, claro, infelizmente precisou ser reconstruída, precisou se reinventar depois da Segunda Guerra, e certamente é uma aula de como isso pode ser feito se a humanidade, se a sociedade assim quiser. Mas aí a grande estrela da passagem por Munique com certeza é a Balma, e essa é a memória que vai ficar. A Balma, todo mundo que já tinha vindo sempre me dizia, nossa, a feira é muito grande, é muito legal, tu não vai conseguir ver tudo, porque não dá tempo de tamanho, a diversidade de equipamentos que tem lá, e a área também. Então, passamos, em média, nós andávamos 10 km por dia dentro da feira e não deu tempo de ver nem um quarto do que tem lá dentro. Obviamente, a gente foca mais do que é a área de fundações e as suas devidas aplicações, mas é fantástico ver a qualidade do que está sendo exposto lá, acho que está se buscando o estado da arte hoje, e está conectado com o que supostamente esses especialistas entendem que é o futuro presente nosso. A Balma é completamente distante de tudo que a gente tem no mercado brasileiro, em questão de feiras, de exposições. Primeiro por conta do tamanho, né? Mais de 600 mil metros quadrados, mais de 3.500 expositores, de mais de 50 países. Não é algo cotidiano, não é algo que se vê todo dia, né? Começa por aí. Outra coisa é a organização, né? Para que tudo esteja impecável, como foi nos dias de feira que nós visitamos, certamente exige uma organização que não começa um mês antes, não começa um ano antes, isso aí vem de muito tempo e dá para ver nos mínimos detalhes, né? Atenção a detalhes como deslocamento, como fornecimento de alimentação, coisas básicas de organização de feira que às vezes fica faltando em alguns ambientes que nós estamos acostumados. Aqui não se vê nada em relação a isso, né? Outro aspecto é a dimensão dos equipamentos expostos, né? Que muitos deles atuam em ambientes muito específicos, né? Têm aplicações muito específicas, não são tão generalistas, né? E se não fosse por essa experiência, eu dificilmente teria acesso, né? São equipamentos usados em grandes obras, enfim, em aplicações diferentes do que a gente está acostumado. A Balma me surpreendeu. Eu já fui em alguns eventos, não só de construção civil, mas já fui em outros eventos de outros ramos, e eu já tinha achado que esses eventos eram grandes e eram super diferentes, mas a Balma jogou a régua lá para cima. Primeiro, o tamanho do espaço é absurdo, mas fazer tudo aquilo ali funcionar eu imagino o tamanho do desafio daquilo ali, até porque conheço pessoas que também trabalham com organização de eventos e vejo que a correria é absurda. E até uma curiosidade, a gente não vê problemas e não vê, com certeza acontecem problemas lá dentro, mas a gente não vê esses problemas e a gente não vê uma correria em função da resolução desses problemas. Tudo funciona muito bem aos olhos de quem está ali visitando, pelo menos. Então a gente tem essa impressão de que é tudo meio perfeito, assim. Outra coisa sobre a nossa experiência na Balma especificamente é que uma feira não é só estrutura, não é só organização. Para que a feira seja um sucesso, ela precisa de pessoas, tanto os expositores quanto os visitantes, que eles estejam engajados ali com o mesmo propósito. Então, todas as conexões que a gente pôde fazer, tanto com brasileiros, com amigos que a gente já tinha,
com novas pessoas que a gente conheceu, quanto com estrangeiros, né? E pessoas que elas dedicaram tempo para a gente, sentaram com a gente, conversaram, não só quiseram mostrar o que elas fazem, e é para isso que elas estão ali, muitas delas, porque são expositores, mas também quiseram saber mais do que a gente estava fazendo, por que a gente estava ali, o que a gente faz no Brasil, como funciona. Então, é uma aula também sobre essa troca de experiências e como às vezes a gente, na correria, deixa isso em segundo plano, mas na verdade isso é tão importante. Hi, I'm Dean Lilbeck from Birmingham. I wanted to talk a little bit about our week at Bauma. It was a fantastic week, very busy. The nicest part about it, we had our friends from Brazil, we had our friends from Germany, we had our friends from Australia, all over the world in one week. It was a great way to spend our week. Participar da Bauma é sempre uma experiência muito positiva. Aqui realmente é um lugar de encontro de várias empresas do nosso segmento e é impossível você estar aqui e não descobrir coisas novas, ver coisas novas, pessoas do mundo todo compartilhando experiência. Comparado a outras feiras, definitivamente a Bauma é uma das melhores. Bauma foi um momento para a gente de reencontrar um número considerável de brasileiros, né, pós-pandemia, e poder apresentar as novidades, poder ter essa integração com esses brasileiros. Então, assim, eu só posso dizer que foram dias muito positivos, sensacionais. Fechamos com chave de ouro. Essa feira, ela representa o que tem de mais moderno em equipamentos para construção civil. E essa é a tendência da União Fundações, trazer sempre inovação e qualidade para as obras dos nossos clientes. Aprimoramento profissional para relações comerciais sustentáveis que geram muito resultado. Isso foi sensacional. Não imaginava que a feira fosse tão grande, superou em muito minhas expectativas. É impressionante ver a grande quantidade de fabricantes e empresas em um só lugar. É surpreendente a feira. São 18 galpões grandes, são uma área gigantesca. Estão as maiores empresas de maquinário do mundo, todas reunidas. É muito surpreendente. Quando a gente se propõe a fazer uma viagem como essa, e documentar isso da forma como a gente está tentando fazer nesse momento, eu vejo como todo um processo de aprendizado mesmo, porque todos nós, de alguma forma, estamos fazendo alguma coisa aqui que nós nunca fizemos. Pensar na produção, pensar em como abordar as pessoas num ambiente diferente, como lidar com quebras de planejamento, que isso pode acontecer, né? Quando a gente planeja, a gente faz um exercício aí de evidência que nem sempre se concretiza e a gente precisa se adaptar e fazer as coisas funcionarem. Então, pensando na viagem como um todo, a minha maior reflexão que fica é esse aprendizado de como fazer uma coisa totalmente nova é desafiante e também como lidar com esses percalços nos deixa mais fortes e mais preparados para outros desafios que ainda vão vir. Participar de uma feira dessa magnitude foi bem gratificante, não só por conta do networking que proporciona, de insights que nós podemos ter a partir de então, mas também como uma validação, um feedback dos nossos trabalhos realizados, né? E estar alinhado com as tendências do mercado proporciona não só uma possibilidade de estarmos na vanguarda, né, do que se produz, mas também de possibilitar o avanço da nossa indústria local, nacional, por que não, como um todo, né? Eu entendo que qualquer viagem, ela vai acrescentar alguma coisa para ti. Tu vai aprender alguma coisa,
E, nesse caso, uma viagem técnica que nos presenteou com momentos desde Lisboa, passando por Roma e depois toda a feira na Bauma aqui em Munique. Eu acho que o aprendizado, ele vem no dia a dia, de ver o conhecimento dessas pessoas que nós interagimos, os equipamentos que estavam sendo expostos, a própria relação com os colegas que nós estivemos juntos nessa viagem. Então, acho que foi muito proveitoso, foi muito bom estar junto, se aproximar dessas pessoas que às vezes nós conhecemos no dia a dia de trabalho, mas não temos talvez uma proximidade a mais. Então, isso é muito bom. Conhece mais a pessoa e isso faz com que a relação profissional fique mais afinada também. And here we go again now. And here we go again. And here we go again now.